Você já se perguntou sobre a essência do estoicismo e por que ele continua sendo relevante até os dias de hoje? Este é um desafio que nos convida a explorar. Bem-vindo ao Alto Saber. O estoicismo é uma corrente filosófica de origem grega que floresceu durante o período helenístico, especificamente nos séculos IV, III e II a.C. Sua história remonta a Zenão de Cítio, um filósofo nascido na atual ilha de Chipre, frequentemente considerado o pioneiro do estoicismo. É interessante notar que Zenão, embora tenha suas raízes na escola cínica, que preconizava o desapego total dos bens materiais, desenvolveu abordagens distintas. Zenão escolheu ministrar suas aulas em um local público, um pórtico pintado, o que deu origem ao nome estoicismo, derivado da palavra grega stoa, que significa pórtico. Sua filosofia, em consonância com os cínicos, preconizava uma vida de simplicidade e desapego das possessões materiais, características do cinismo. No entanto, ele não se deteve apenas nesse aspecto. Zenão começou a explorar as leis da natureza, particularmente aquelas inevitáveis, como a morte. Ele argumentou que a morte é o destino de todos os seres vivos e, portanto, não faz sentido temê-la, resistir a ela ou entrar em pânico por sua iminência. Ele enfatizou que preocupar-se excessivamente com algo inevitável, como a morte, não a impedirá de acontecer. Em vez disso, propôs alcançar o que os estoicos chamam de ataraxia, um estado de tranquilidade e serenidade, um mundo livre de preocupações. Assim, o estoicismo nos desafia a abraçar as leis inescapáveis da natureza e a cultivar uma mentalidade que nos permita enfrentar a vida com serenidade, aceitando o que não podemos mudar e concentrando nossa energia naquilo que podemos controlar. Essa filosofia ressoa ao longo dos séculos devido à sua sabedoria atemporal, oferecendo insights valiosos sobre como encontrar contentamento e paz em meio às vicissitudes da existência humana. Quem foram os cínicos gregos? Um de seus representantes mais conhecidos foi Diógenes. Diógenes habitava em um tonel e era acompanhado por cães. Ele personificou a filosofia cínica. Diógenes carregava uma lanterna durante o dia em busca de uma pessoa verdadeiramente honesta. Ele desejava apenas isso, nada mais. Diógenes, por outro lado, renunciou completamente às ambições mundanas. Há relatos de que quando Alexandre, o Grande, ofereceu-lhe qualquer coisa que desejasse, Diógenes pediu apenas uma coisa: que ele se afastasse do sol, que estava bloqueando a entrada de luz em seu tonel. Essa foi a única coisa que ele solicitou ao homem mais poderoso de sua época. Os cínicos gregos eram filósofos do desapego e da análise objetiva do mundo, em contraste com a falsidade que frequentemente encontramos hoje em dia. Os filósofos estoicos, por sua vez, buscavam compreender a ordem natural e viver de acordo com as leis da natureza. Eles promoviam uma filosofia cosmopolita que não estava restrita a uma escola fechada, como o acadêmico de Platão ou o Liceu de Aristóteles. Pelo contrário, eles compartilhavam suas ideias em locais públicos. O principal objetivo da vida estoica era alcançar a felicidade, que derivava da compreensão das coisas e das leis naturais, baseadas em uma razão universal, o Logos. O estoicismo compreende várias etapas e fases em sua jornada filosófica. Vamos abordar o estoicismo que deixou sua marca distintiva no Império Romano. Este movimento filosófico floresceu tanto no período que antecedeu o primeiro século antes de Cristo, quanto no início do primeiro século depois de Cristo. Como Zenão nos ensinou, percebemos que tudo ao nosso redor está regido por leis universais que devemos acatar. Devemos canalizar nossa energia para alterar somente aquilo que está sob nosso controle. A inevitabilidade da morte está além de nossa influência, mas podemos moldar a qualidade de nossa vida. Não devemos adotar uma visão idealizada do mundo. Em vez disso, devemos aceitá-lo como ele é para alcançar a tão procurada ataraxia, que é a ausência de paixões, perturbações, medos e desejos. Estes elementos tendem a nos dominar, escravizar e perturbar nossa paz. Portanto, é sábio evitar ser cativo dessas emoções. Tudo que existe além do âmbito do nosso ser é, na verdade, irrelevante. Nosso foco deve estar na busca da tranquilidade interior. O estoicismo, em sua essência, promove uma atitude de resignação diante das circunstâncias, uma característica que também atraiu a atenção do cristianismo.
Não é coincidência que os primeiros cristãos tenham preservado numerosos textos estoicos, visto que enxergaram neles raízes do próprio cristianismo. Consequentemente, o estoicismo foi adaptado e modificado pelos cristãos ao longo do tempo. Até hoje, continua a ser adaptado por diversas pessoas, algumas das quais se afastam um pouco da tradição grega, criando suas próprias interpretações do estoicismo. Diante de um mundo em constante mudança, surge até mesmo um estoicismo empreendedor que busca aplicar seus princípios às leis do mercado e outros aspectos da vida moderna. No entanto, nosso foco principal é o estoicismo que se desenvolveu durante o auge do Império Romano, personificado por figuras como Epicteto, que falava grego, e Sêneca e o imperador Marco Aurélio, que se expressavam em latim. Apesar de Marco Aurélio ter criado sua renomada obra Meditações em grego antigo, é interessante refletirmos sobre as perspectivas apresentadas por autores como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio. Epicteto, um escravo de origem grega no primeiro século da era cristã, enfatizou que o único caminho para a verdadeira liberdade é o desapego das coisas que não estão sob nosso controle. Ele ressaltou que qualquer pessoa capaz de nos irritar acaba se tornando nosso mestre, mas essa irritação só ocorre porque permitimos que isso aconteça. Uma pessoa sábia não se lamenta pelo que não possui, mas encontra grande alegria no que já possui. Para Epicteto, as emoções humanas são influenciadas não pelas circunstâncias em si, mas pelas opiniões que formamos sobre elas. Ele argumentou que somos nós mesmos que determinamos se algo nos perturba ou não. Sêneca, o célebre mentor de Nero, afirmou que toda crueldade tem sua origem na fraqueza. Ele destacou que aqueles que sucumbem a medos infundados acabam desenvolvendo medos genuínos. Segundo Sêneca, um indivíduo é tão infeliz quanto acredita ser. Essas ideias compartilham a base do estoicismo, mas cada autor contribuiu de maneira única e significativa para a caracterização do estoicismo dentro do contexto do Império Romano. O imperador romano Marco Aurélio, falecido em 180 d.C., também contribuiu de forma notável para essa filosofia com sua obra amplamente reconhecida, Meditações. Nele, o sábio imperador aconselha a não desperdiçar tempo debatendo sobre a natureza de um homem virtuoso. Em vez disso, enfatiza a importância de concepções intrigantes, ações significativas e a prática da virtude, em vez de se preocupar em justificar a bondade. O imperador instrui a executar cada ação como se fosse a derradeira da vida. E por fim, o pensador adiciona que a alma reflete o tom dos pensamentos que a ocupam. Portanto, o controle sobre si mesmo, sobre como o mundo afeta a pessoa e o domínio da ira são cruciais. Isso coincide com os ensinamentos de Sêneca, que argumenta de modo específico que a raiva é uma perturbação extrema que deve ser evitada a todo custo. O estoicismo se baseia em princípios que regem o universo material. Compreender essas diretrizes implica reconhecer a existência de coisas imutáveis e outras sobre as quais temos controle. Isso estabelece uma distinção significativa entre o estoicismo e o cristianismo subsequente, principalmente no que diz respeito ao âmbito pessoal. Tanto estoicos quanto cristãos buscam a serenidade da alma, procurando evitar perturbações e desespero, e aspirando a cultivar desejos alinhados com nossas verdadeiras necessidades. Ambos concordariam com a perspicaz ideia estoica de que, quando se sente apertado em sua moradia cheia de pertences, a solução não é desejar uma casa maior, mas sim considerar possuir menos coisas. Se você sente que seu dinheiro não é suficiente, mesmo com suas necessidades básicas atendidas, a resposta não é desesperar-se por mais dinheiro, mas sim pensar em gastar menos. É essencial aceitar o inevitável processo de envelhecimento e a certeza da morte, enquanto se cultiva a ataraxia e o equilíbrio diante dessas realidades. O excesso de desejos, paixões, ódio e desespero, como os estoicos notam, perturba nossa mente, não resulta em nada de positivo e nos conduz a uma vida vazia e desprovida de sentido. Recomendo a leitura das obras dos estoicos, como Epicteto, Sêneca e as Meditações de Marco Aurélio, bem como os fragmentos dos estoicos gregos clássicos e helenísticos. Explorar o estoicismo pode lançar luz sobre nossas atitudes contemporâneas e ajudar-nos a repensar nossas abordagens à vida. Foi um prazer compartilhar Alto Saber.